Boa noite, começando mais uma leitura didática em que eu faço um planejamento ao vivo, uma live aula aqui no Instagram, Aulas Professor Wellington, que nós trabalhamos conteúdo de história. Já tem gente chegando aí, a Marques, seja bem-vinda. Bom, nós vamos dar continuidade falando sobre os povos indígenas durante a colonização americana. Eu estou aqui selecionando uma canção aqui para ficar de fundo. Só um minutinho. Enquanto abre aqui, queria... Kleber, seja bem-vindo, estou acenando para você. Vou degustando um cafezinho aqui, gente, porque antes do café eu fico triste, mas depois que eu tomo um cafezinho eu fico muito alegre. Se aceitam? Bom, queria dizer que essas minhas ações na internet têm um apoio cultural do Iluminamente, que é um grupo de psicólogos, psiquiatras, coordenados pela minha amiga Rose, que tem um site www.iluminamente.com.br. Para quem quiser entrar lá, tem muita coisa bacana, preços sociais e tudo mais. E também dizer que sugestões, críticas, reclamações, uma chave Pix aí para quem quiser contribuir com o nosso trabalho, é o meu e-mail profwellington1972@gmail.com, tá? E depois a gente vai falando aí mais coisas aí que eu gosto sempre de trabalhar com a corrente do bem, ajudar pessoas empreendedoras que querem fazer algo diferente, tá? Amanhã, inclusive, não nesse Instagram, no outro, eu vou conversar com o Fernando, que é um consultor imobiliário, que vai falar sobre moradia, condições para obter a casa própria, lá no Instagram, @afrowellington. Depois eu vou divulgar aqui também, tá nesse Instagram, ok? Márcio entrando aí. Boa noite, meu amigo Márcio. Vamos lá. Bom, então, boa noite, meu amigo Márcio, professor de matemática, que já fez uma live comigo sobre o paralelo. Eu acho que ele só veio dar um alô. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre os povos indígenas. Boa noite, meu amigo Márcio. Seja bem-vindo aí, nos acompanhe aí, tá? Se eu errar alguma coisa em história, você me corrige na matemática. Pessoal, hoje também já vim de duas lives que eu prestigiei, dois amigos, a minha amiga Fabrícia, que falou divinamente sobre literatura, e do meu amigo Padre Hélio Gazda, que falou sobre doutrina social da igreja, lá num outro canal do Facebook. Bom, gente, povos indígenas. Ontem nós falamos de como que foi esse choque cultural dos portugueses que chegaram na América, tá? Nós abordamos aqui e nós tivemos aí a participação do meu afilhado, estudante também, João Francisco, que deu um brilho bacana aí na nossa aula. E todo mundo que quiser interagir pelo chat, quiser fazer alguma pergunta ao vivo, algum comentário também, fiquem à vontade. Eu conversava muito que os povos indígenas, hoje em dia, e a partir da República, principalmente brasileira, passaram a receber homenagens e algumas atitudes do tipo demarcação de terras, reservas indígenas. Algumas ações foram pontuadas. Houve, até mesmo no período da ditadura militar, houve um projeto muito interessante, o projeto Rondon, que desbravou o interior do Amazonas,
para descobrir várias tribos que até então eram desconhecidas, como a tribo Xingu, que não se conhecia no tempo do descobrimento. Até hoje, há tribos que ainda não foram encontradas. Enquanto o ser humano está pensando em descobrir vida em Marte, ainda é possível descobrir vida na Terra de seres humanos que ainda não foram encontrados. Sabiam disso? Há muitas regiões desertas ou escondidas, até mesmo na vasta selva amazônica. Até há pouco tempo descobriram uma tribo indígena na região para além do encontro do Rio Amazonas com o Rio Negro. E a cada dia a gente percebe uma descoberta dessa. Bom, vamos ver então o que na nossa leitura didática a gente aprende dos povos indígenas. Aliás, esqueci de colocar a música que eu pensei em colocar para vocês aqui para poder fazer um contraponto. Vamos ver se sai agora. Só um minutinho aqui. Vocês já devem ter ouvido essa canção que eu vou tocar agora. Espera aí. Espera aí. Tem uma propagandazinha que eu quero tirar, enquanto deixa eu degustar mais um pouquinho. Vamos lá. É de Caetano Veloso o tema de abertura da nova novela das 8 da Globo, Água Viva, que estreia amanhã. Menino do Rio, com Baby Consuelo. Não, essa não, peraí. Só um minutinho que me traíram aqui. Vê se dá para todo mundo ouvir. A música da Baby Consuelo, que depois mudou o nome para Baby do Brasil. Todo dia era dia de índio. Que eu vou contar. Ouça a letra aí. Cunha que eu vou contar. Todo dia era dia de índio. Todo dia era dia de índio. Cunhatã, Curumim. Antes que o homem aqui chegasse, as terras brasileiras eram habitadas e amadas por mais de 3 milhões de índios. Vou começar aqui refletindo sobre a letra já já com você. Terra Brasilis, pois todo dia Curumim era dia chama de Cunhatã, que eu vou contar. Era dia de Que índio. todo dia era dia de índio. Agora ele só tem o dia 19 de abril. E agora ele só tem o dia 19 de abril. O dia 19 de abril, amantes da natureza, eles são incapazes, com certeza, de maltratar uma fêmea ou de poluir o rio e o mar, preservando o equilíbrio ecológico. Equilíbrio ecológico. Pois em sua glória, o índio era o exemplo puro. Essa canção é de 1981. Próximo da harmonia, da fraternidade. A turma é só meu amigo Márcio, que deve lembrar. Quando ela foi lançada, provavelmente alguns de vocês já escutaram. Seu canto triste. Não escutaram? Escutem pela primeira vez. Já foi muito feliz, pois antigamente, todo dia. Antes que o homem aqui chegasse, as terras brasileiras eram habitadas e amadas por mais de 3 milhões de índios, proprietários felizes da terra Brasil. Todo dia era dia de índio.
E aí, mal sobrou 19 de abril. Amantes da natureza, eles são incapazes, com certeza, de maltratar uma fêmea ou de poluir o rio e o mar. Eram habitadas e amadas por mais de 3 milhões de índios, propriedades felizes da terra Brasilis. Pois todo dia era dia de índio. Pois em sua glória, o índio é o exemplo puro e perfeito, próximo da harmonia, da fraternidade e da alegria. O dia 19 de abril, amantes da natureza, eles são incapazes, com certeza. E, no entanto, hoje o seu canto triste é o lamento de uma raça que já foi feliz, pois antigamente todo dia era dia de índio. Fauna e flora, pois em sua glória, O primeiro relato que temos a respeito do encontro entre indígenas e portugueses está registrado na carta do rei Dom Manuel, escrita por Pero Vaz de Caminha, na data de 1º de maio de 1500, sobre o achamento das terras da recém-nominada Ilha de Veracruz. A esquadra de Cabral teve contato com os Tupinambás, um dos povos tupis-guaranis, que tinham uma base linguística comum. Para compreender o processo de colonização do Brasil e a formação das estruturas políticas, econômicas e social, é de grande importância estudar algumas das características dos povos que habitavam nossas terras antes da chegada dos portugueses. Bom, aí eu quis colocar essa música para ilustrar para vocês um pouco dessa herança cultural indígena que nos vem aí com a colonização portuguesa no Brasil. Bom, para quem não conhece a Carta de Pero Vaz de Caminha, inclusive eu lembro que quando eu fiz vestibular na UFMG, ela foi um dos... A gente tinha que ler, na época, sempre tinham 5 livros que eram apontados, que a gente tinha que fazer a leitura para a prova do vestibular. Era um formato muito diferente do que hoje vocês têm no Enem. Mas, naquela época, eu lembro que um dos livros que eu li foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. É o documento original do Brasil. É o nosso documento mais antigo. Só que o original dele está em exposição na Torre do Tombo, que é o museu que existe lá na cidade de Lisboa, em Portugal. Bom, quando na letra aí da música Todo Dia Era Dia do Índio, deixa eu ver quem que é o compositor, se é a própria... me parece que a própria Baby Consuelo, a Baby do Brasil, depois se intitulou, é a compositora da letra. Quando ela coloca a questão de que todo dia era dia de índio e hoje ele só tem o dia 19 de abril, o dia 19 de abril foi uma construção de uma data simbólica para trabalhar a comemoração do Dia do Índio, que era uma coisa que os republicanos tentaram fazer para tentar buscar uma identidade nacional a partir de comemorações de datas que pudessem despertar no brasileiro um certo patriotismo. Porque, como nós passamos um longo tempo imperial, que durante esse tempo as coisas de Portugal que eram cultuadas, e mesmo a questão da nossa cultura local tinha influência também da Inglaterra, que estava aqui dominando economicamente
o Brasil, principalmente após o processo de independência. E também tinha a influência da cultura francesa, porque muitos filhos de portugueses aqui do Brasil, como o nosso ensino público e ensino superior vieram para cá com muito atraso, começou a existir somente depois da chegada da família real em 1808, enquanto que Peru já tinha sua faculdade, Argentina já tinha, vários países da América já tinham as suas universidades, o Brasil não tinha muito isso, porque o filho do dono do engenho, ele ia estudar na França. E muitos que iam estudar na França, que era, né, comum, ou em Lisboa, Portugal também, essa moda fez com que algumas coisas da cultura francesa também viessem para cá. E aí, quando a República foi instalada, houve a necessidade de criar símbolos nacionais. Foi daí que resgataram a figura de Tiradentes, que antes era visto como um bandido e passou a ser considerado um mártir da Inconfidência, um mártir da luta pela independência. Não é à toa que Tiradentes hoje é emblema da Polícia Militar de Minas Gerais. Tem o Colégio Tiradentes, que eu dou aula também, que é uma rede de ensino que tem como patrono Tiradentes. E não é um colégio, é uma rede de ensino que tem o nome do Tiradentes. E esses resgates de figuras históricas vieram com a República, que tinha essa necessidade de criar uma identidade nacional para o Brasil. E aí a criação do Dia do Índio vem atender isso. Vem atender a essa lógica de homenagear os primeiros habitantes do Brasil, mas mais do que isso, transformá-los em símbolo cultural. Só que essa transformação de símbolo cultural acaba também por... Desculpa a palavra... Palavrão é palavra grande. O palavrão que eu vou falar aqui é estereotipizar. Criar estereótipo, que é tipo uma imagem caricatural do índio. Não é à toa que isso aí, as escolas já estão acabando, reduzindo isso, mas era muito costume o quê? No dia do índio, 19 de abril, as professoras, quem é dessa época, o Márcio é dessa época, e alguns devem ter vivido isso, que a gente era convidado a ir fantasiado de índio. A gente passava pintura no rosto, improvisava o cocá, fazia lá na aula de artes. A gente coloria, né? E ficava lá naquela postura lá de imitar índio. Alguns aí, na hora do recreio, eles saíam, né? Como se isso representasse o tipo indígena. Então, era assim que a figura do índio foi construída. Aí chegava o 19 de abril, o povo lembrava que índio existia. Eu lembro que havia uma mobilização até de grupos sociais, até de partidos, de políticos, para arrumar ônibus para trazer os índios que estavam mais perto de Belo Horizonte para vir para cá, para que eles ficassem colocados em exposição. Aí eles vinham para cá e ficavam na Praça 7, em escolas, nas universidades. Eu mesmo já vi várias mostras na UFMG com povos indígenas lá, mas eles não adentravam para exercer o seu direito à educação, o seu direito a circular na cidade.
Eles iam com aquela missão de virarem um museu vivo. Olha um índio ali, vou tirar. Que nem muita gente vai em Porto Seguro, e aí e até os indígenas de lá aproveitam isso para poder matar a fome, cobrar para tirar foto. Eu mesmo, uma vez que eu fui lá, eu quis tirar foto lá com o cacique. Eu tenho a foto até hoje. Né? E acredito que muita gente já fez isso. Então, ou seja, é aquela imagem caricatural mesmo do indígena. E aí, aí eles vendem as suas lembrancinhas, né? A gente compra lá um garfo de madeira, uma colher de madeira, né? Um arco e flecha, um cocar. Né? Isso tudo vira uma forma de exibição. Bom, mas esses povos não tinham, quando o Brasil foi descoberto, eles não tinham um dia para comemorar como o dia do índio. Todo dia era dia do índio. Aliás, eles nem imaginavam que um dia fossem colocá-los num pacote e chamar todo mundo de índio. Já pensou se fosse... Imagina a diversidade que nós temos, por exemplo, no futebol. Assim, Cruzeiro, Atlético, América, São Paulo, Internacional, Botafogo, Palmeiras, Grêmio, e assim, infinidade de times de futebol. Imagina se eu desse um nome só para todo time e falasse que tudo é uma coisa só. Foi mais ou menos isso que fizeram com os indígenas, que na verdade vamos chamar aqui de povos nativos. Porque cada tribo tinha uma cultura, uma identidade, um nome. Está aqui, por exemplo, um mapa que mostra a distribuição das nações indígenas no século XVI. Tá? Ou seja, por volta de 1500, quando o Brasil foi descoberto. Pelas cores aqui, vocês identificam as várias nações e tribos indígenas que haviam naquela época. Nós tínhamos aqui, ó, os tupis guaranis estão aqui representados nesse mapa aqui. Todo lugar que tem essa cor amarela eram regiões onde estavam os índios do eixo linguístico tupi-guarani. Porque está englobando, tupi é uma coisa, guarani é outra. Mas eles tinham uma proximidade entre as duas tribos em que a língua era o mesmo tronco linguístico. Falavam praticamente a mesma língua. Era como se a gente dissesse que comparasse com o brasileiro e o português. A gente não entende. A gente pode se estranhar o sotaque português, mas a gente entende o que um português fala. Assim como um português entende o que um brasileiro fala. Assim como um angolano tem um sotaque até parecido com o do português, mas a gente entende o que o angolano fala, porque a língua é a mesma. Nós tínhamos aqui um grupo indígena que foi barbaramente dizimado, e a gente encontra poucas tribos de referência deles, que era o grupo do G, J-E, com acento circunflexo, se escreve. Aqui, essa parte toda alaranjada era dominada pelos Gs. Nós tínhamos os Aruaques, que aí muito presentes na região norte, central, que é esses pontos vermelhos aqui, ó, né, no região do Amazonas, lá perto das Guianas, aqui na área central do país, né, naquela região mais ou menos ali, Tocantins, por aí, e no Mato Grosso. Nós tínhamos os caribas, aqui no norte, Cariba, Cariri, está aqui no Nordeste, que inclusive aparece em uma música do Fagner, em que ele cita os cariris. Aqui o grupo chamado de Pano, aqui na região do Acre. O grupo Tucano, que também estava na região do Amazonas.
o grupo Charrua, que aí já são mais do sul do país, perto do Uruguai, e outras infinidades de grupos que estavam espalhados aí pelo país. Aí aqui diz que as historiadoras Laima Mesgraves e Carla Bassanese, com base nas crônicas da época, apontam algumas semelhanças e diferenças entre diversas nações. A primeira semelhança reconhecida foi a língua. Tá? Não é à toa que aí eu citei para vocês que tinha um tronco linguístico aí, Guarani, Tupi. Houve a percepção de que, mesmo falando línguas diferentes, os indígenas do sertão e os do litoral compartilhavam uma língua geral, o tupi. Explicam também que ao longo do litoral habitavam dois grandes grupos, tupis e guaranis. Porém, em alguns pontos, havia o domínio dos tapuias, um grupo que não falava a língua tupi. Não é à toa que a primeira preocupação dos jesuítas, quando vem aqui com a missão de catequizar, ensinar a doutrina católica para os indígenas, e eles começam até fazendo isso com as crianças, porque através das crianças chegam nos adultos, a primeira preocupação que os jesuítas têm, que aí vai a cargo do padre Manuel de Nóbrega, é a tradução do Evangelho para a língua tupi. Então, nós temos aí a chamada inculturação, que é o quê? Os jesuítas vêm para trazer a doutrina católica para os povos indígenas. Inclusive, era o que justificava um pouco a empresa colonial. Só que não dá para a gente pensar que eles conseguiriam fazer isso sem ter o mínimo de entrada de conhecimento da cultura indígena e se apropriar dela, para poder transformá-la em uma cultura associada à cultura europeia, à cultura ocidental. Então, para isso, eles tiveram que entrar mesmo no mundo dos indígenas. Então, essa foi a tática jesuíta. Então, eles se esforçaram para conhecer. Tá? Então, tem mais gente entrando aí. Ô, Léo Duarte, que abrilhantou uma outra live comigo aí, com seu violão. Rafael Giovana também, né? Rafaela, desculpa, né? Eu estou acenando para ela aí, então sejam todos bem-vindos aí. E aí vai falar aqui também, gente, de outras tribos, os goitacás ou botocudos, os aimorés, os charruas e os tremembés, na sua maioria, não praticavam a antropofagia. O que é antropofagia, gente? É o canibalismo. Né? Fagos, comer. Antropos, homem. Comer os homens. Comer os seres. Fazer a prática disso. Mas eram compostos de grandes guerreiros, detentores de tática muito eficientes. Os goitacás e os aimorés ocuparam o antigo território dos tupiniquins e resistiram à conquista dos colonizadores europeus com sucesso até o século XIX. Então, essa ideia de que os índios aceitavam pacificamente, né, a dominação não foi tanto assim, não. Nós tivemos muitos conflitos, assim como a gente teve relato, né, de como é que foi a dominação espanhola, derramando muito sangue indígena. Aqui não foi muito diferente, não. Talvez a ação dos jesuítas da enculturação deu uma reduzida, né, a ponto de conseguir submeter alguns povos indígenas à cultura ocidental. Mas boa parte resistiu bravamente. A facilidade maior talvez tivesse com o tronco tupi-guarani, que já estavam ali no litoral, mais acostumados aí ao contato com os viajantes, mas as tribos do interior foi duro de lascar. Aí que fala que o modo de vida, a organização social, familiar e espacial, a divisão de tarefas, a alimentação, os hábitos sociais, as guerras,
e a antropofagia foram descritos pelos europeus e ajudavam estudiosos a reconstituir o cotidiano dos índios brasileiros do século XVI. Bom, aí, inclusive, mais na frente, eu acho que vai falar um pouco disso, nós tivemos um padre que caiu numa tribo, né, de índios canibais e foi devorado pelos índios. Nós tivemos vários relatos, né, de algumas tribos que tinham essa prática da antropofagia. Mas cada grupo que trabalhava com esse ritual da antropofagia fazia de uma forma diferente. Alguns achavam que capturando o inimigo, matando e comendo, adquiria a força do inimigo. E alguns, inclusive, praticavam a antropofagia com seus próprios membros. Muitas vezes, assim, não é que matavam os membros da tribo, mas quando alguém morria, às vezes tinha o costume de ir lá comer algumas partes, como o cérebro, para ver se adquiriu a inteligência daquele membro da tribo, né? Então tinha isso. Vou tomar água aqui. E vamos lá. Bom, vamos continuar aqui nossa leitura didática, em que eu vou lendo alguns trechos, parando, explicando, fazendo isso de uma forma bem tranquila. Muitas das descrições dos habitantes da Terra demonstram a beleza e o aspecto saudável dos indígenas. Mesmo que a nudez tenha causado espanto nos europeus, as feições bem feitas, os cabelos, as pinturas e os enfeites, a robustez e a saúde foram características ressaltadas pelos cronistas. É importante ressaltar também, gente, que os indígenas tinham um tipo de imunidade relacionada aos séculos em que eles conviviam com esse território, com o seu clima, com as suas condições, ao habitat, né, como se diz na questão na linguagem do meio ambiente, estavam adaptados a esse clima aqui, tinham uma imunidade relacionada às questões normais aqui. Muito do adoecimento dos índios e de mortandade veio com a chegada dos europeus, desse contato em que algumas doenças disseminaram pelas tribos. Que os portugueses, o que mais incomodava os portugueses era, como eu falei na aula passada, as formigas grandonas, as saúvas e os bichos de pé. Tá? Fora isso, os índios não transmitiram doenças para os portugueses. O contrário que aconteceu. Porque aí você tem lá, né, a Europa tinha uma série de doenças que também, quando chegava, assolava milhares de pessoas. E assim, essas doenças vindo para os trópicos, o organismo dos indígenas não estavam preparados. Então, eles não tinham... É a mesma coisa quando a gente vai avaliar o coronavírus, que em alguns organismos ele não faz nem cócega, e em alguns organismos ele entra e faz uma devastação danada. Ó, tem mais gente entrando aqui, Dan, Júlia, estou acenando para você, Júlia. Seja bem-vinda. Então vamos falar agora de algumas tribos importantes. E, aliás, até quando eu estava falando da República, eu esqueci de falar, né? Eu acho que não sei se eu falei na aula passada. Acho que eu falei que o João estava presente, até comecei a perguntar para ele o nome das ruas. Quando você anda pelo centro de Belo Horizonte, a cidade foi constituída como um tabuleiro, em que as ruas perpendiculares, paralelas entre si, algumas têm nome de estados, onde você vai galgando um estado ou outro, até na ordem. Se você estiver na rua São Paulo e quiser para a rua da Bahia, é só você saber que a próxima é Rio de Janeiro e a outra é a Bahia.
Assim, as tribos indígenas também estavam distribuídas na conformação do centro de Belo Horizonte, que aí você tem Rua dos Tupis, Rua dos Tupinambás, Rua dos Goitacazes, Rua dos Guajajaras, por aí afora, Carijós, tal. Aí vamos falar aqui dos Tupinambás, que tem aí uma das ruas de Belo Horizonte, em homenagem a essa tribo. Os Tupinambás viviam em comunidades seminômades. O que é seminômade? Nômade são aquelas sociedades que não têm morada fixa. Eles não se estabelecem no local. Eles mudam muito, mudam de lugar o tempo todo. E eram semi por quê? Porque a frequência de nomadismo era muito melhor. Eles podiam muito perfeitamente ficar estabelecidos uns 5 ou 10 anos num lugar só. E aí, como que era a mudança desses grupos tupinambás? Eles mudavam de lugar quando os recursos naturais se esgotavam. Então, eles não mudavam à toa, não. Por exemplo, tem lá um solo onde eles plantaram mandioca. Aí chegou uma determinada época que aquele solo já estava muito desgastado. Porque o indígena tinha uma relação com a natureza que ele conhecia bem a natureza. Ele não ficava ali pelejando, que quando vê a demarcação de terra, o que acontece? Você comprou uma terra ali, você tem que pelejar com aquela terra. Aí você vai colocar insumo lá, química na terra, para fazer ela produzir. O indígena não tem isso, não. Na hora que ele vê que ele está desgastando muito uma terra, como eles não estavam ligados à terra, não estavam ligados à sobrevivência da tribo, eles deixavam aquela terra descansar e iam para outro lugar plantar e produzir outra coisa ou a mesma coisa em outro lugar. Não só os recursos naturais, como também a caça, a pesca, coleta, produtividade do solo. Então, não havia nas sociedades indígenas o conceito de propriedade privada. Esse rio é meu, essa terra é minha, essas armas são minhas. Então, eles não tinham essa coisa ligada a querer se apropriar das coisas. Eles não tinham esse caráter consumista. Então, assim, eles se contentavam com as armas que eles usavam para caça, que era o arco e flecha, né? Por exemplo, a mais famosa, os enfeites. O trabalho nas aldeias era dividido em atividades masculinas. Os homens da tribo Tupinambás cuidavam da limpeza do terreno para a construção da aldeia, da caça, da pesca, do corte de lenha e iam para a guerra. As mulheres, as tupinambás femininas, colaboravam na tribo, a divisão de tarefa para elas. Elas faziam a coleta dos alimentos, preparavam o terreno para o plantio, participavam do cultivo, do transporte da colheita, da fiação, tecelagem, produção de cestaria e cerâmica e cuidado com as casas e as crianças. Então, vamos pensar aqui que nós não tínhamos... Aí alguns vão falar assim, a sociedade indígena dos Tupinambás era machista. Não, a gente não pode usar esse conceito. Aqui estamos tratando de divisão de tarefas. Havia tribos que tinham divisão de tarefas em que os homens, por exemplo, quando a mulher dava à luz, eles é que ficavam embalando a criança e fazendo o resguardo da criança, né, após o parto. As mulheres ficavam livres. A poligamia
era uma prática comum entre guerreiros e chefes, segundo o historiador Raimundo Campos, que pesquisou isso, escreveu isso em 1998. Entretanto, a maioria dos homens tinha uma relação monogâmica. O que é? Quando se fala por aí, que tem gente que gosta de generalizar quando se fala dos indígenas, né? Aí fala, os índios lá não tem... era uma sociedade bem liberal. Não é bem assim, não. Tá? Eram somente os guerreiros e os chefes que tinham uma relação mais poligâmica com várias mulheres. Tá? A boa parte dos índios lá, os mais operários, tinham relação monogâmica, tinham uma família, né, mulher e filhos. Tá? Era muito da tradição dos guerreiros e dos chefes. Cada esposa possuía um espaço próprio na moradia e uma horta para cuidar. As mulheres deviam se submeter aos homens e muitas vezes se casavam, constituindo alianças políticas. Essa prática social de formação de alianças nem sempre foi compreendida pelos europeus. Mas é interessante que eu acho até engraçado ter escrito aqui nesse texto do livro que não foi compreendida pelos europeus. Porque também essa prática ela acontecia também e muito, né, nas sociedades europeias, nas alianças políticas. Né? Haja vista que Dom Pedro I só conheceu a princesa Leopoldina quando ela chegou aqui no Brasil. Ela já estava combinado. E o casamento foi combinado por quê? Porque Portugal precisava de fazer, na época, uma aliança política e militar com a Áustria. E a princesa Leopoldina era herdeira do trono austríaco. Tá? Então, tinha... as realezas também ocidentais tinham esses costumes. Mas era, talvez, surpreendente para eles que, chegando aqui, eles encontrassem isso, uma organização indígena. Bom, o cuidado e a educação das crianças eram de responsabilidade de todos os adultos. Aí eu vou lembrar, tá, de um princípio do Ubuntu, que é um princípio africano, em que a educação da criança era a função de toda a aldeia. Assim também era com os indígenas. Todo curumim não era de responsabilidade só dos pais, não. Toda a tribo se preocupava com a educação daquele curumim. Então tinha uma preocupação coletiva de uns pelos outros. Tá? As grandes decisões eram tomadas em conjunto, ou seja, uma coisa bem horizontal. Pelos homens, aí também nós vamos ver essa questão aí, que mesmo numa cultura nativa, você encontrava essa questão do homem se impor por sua força, inclusive até nas decisões, em uma assembleia em que os anciãos eram ouvidos até que se chegasse a um consenso. Ou seja, os mais velhos tinham o poder muito forte da palavra. Deixa eu só verificar aqui o nosso tempo, para a gente não ultrapassar o nosso horário combinado. Espera aí. Na ausência de um chefe indígena que fizesse as vezes dos monarcas europeus, entre os indígenas, as decisões eram tomadas pelos conselhos de guerreiros e anciãos. Ou seja, interessante a gente ver isso, para não falar que tudo era tão... havia uma organização interessante na constituição das tribos indígenas, que não era muito diferente do que os europeus encontravam quando iam para qualquer lugar desconhecido. Tá? Então, vamos lá. As negociações e o contrato entre os portugueses e indígenas eram iniciados sempre com a troca de presentes, o que foi chamado de escambo, né? A troquinha lá, o espelho e tal. Aí aqui tem uma figura de uma aldeia tupinambá, ilustrada por Theodore de Bry,
em que se pode ver ao centro a representação de um sacrifício ritual, ao mesmo tempo em que outras pessoas realizavam seus fazeres cotidianos. As aldeias eram circulares, protegidas por paliçadas, com uma grande praça central cercada de malocas, residências coletivas, habitadas por várias famílias. Então, a tribo era o modelo de uma tribo era sempre circular. Por isso que tem, né, as representações pedagógicas defendendo também esse modelo de sala de aula mais circular para que o ensino fosse, de uma certa forma, mais compartilhado e menos seriado, né? Porque a lógica da escola foi uma lógica copiada da Revolução Industrial, da lógica de fábrica. Então, por isso nós temos um ensino em série, um atrás do outro, né? Mas os modelos mais... os modelos inspirados nas experiências lá da Ágora grega, das tribos tupinambás aqui, tem a ver com esses modelos circulares, em que as pessoas estão ali, todas assim em sintonia, todas vigiando todas e todas em sintonia com todas. Acenando aqui para Francine, seja bem-vinda. Bom, aí, como eu tratei do tema aí da antropofagia, vamos aqui ler um texto interessante falando o que era essa antropofagia, como é que funcionava a antropofagia, o ato de se alimentar da carne humana entre algumas tribos. Uma das práticas que mais causaram estranhamento aos colonos religiosos europeus foram os rituais de antropofagia. Aí, Ronaldo Vanfas, que é um historiador, no livro Dicionário do Brasil Colonial, que ele analisa de 1500 até a chegada da família real, que foi em 1808, da editora Objetiva, ele escreve assim, ó, um trecho do livro que é destacado aqui nesse livro didático. A antropofagia seria um ritual, enquanto o canibalismo ocorreria motivado pela necessidade, sendo parte da dietética indígena. Ou seja, da dietética, quer dizer, da dieta indígena. Os antropólogos discordam dessa variação, alegando não haver notícia de sociedade que tenha consumido carne humana como alimento. Ou seja, é até estranho, né? Numa terra que tem tanto alimento, numa situação de fome extrema, você pode até imaginar que a carne humana seria uma forma de suprir a necessidade. Aí, Ludmila chegando, seja bem-vinda. Quem chegou depois, gente, nós estamos caminhando para o momento final, mas essa aula vai ficar aí gravada para quem quiser voltar lá e rever, tá? Nós exibimos aqui, eu fiz uma conversa. Hoje o tema é a discussão sobre a questão indígena. Eu coloquei a música da Baby Consuelo, que depois virou Baby do Brasil. Todo dia era dia de índio, nós comentamos um pouquinho. Aí depois eu já vim para o nosso processo da leitura didática. Os antropólogos discordam dessa variação, alegando não haver notícia de sociedade, já falei isso, que usava carne humana como alimento. Os festins canibalescos faziam parte da guerra. Você estava associado à guerra, aquilo que eu falei. Comer a carne do inimigo tinha uma dimensão simbólica. O prisioneiro era conduzido à aldeia, onde mais tarde encontraria a morte em ritual marcado pela vingança e demonstração de coragem. Logo após a chegada, o chefe designava uma mulher para casar com o cativo, mas ela não podia afeiçoar seu esposo. O dia da execução era uma grande festa. No centro da aldeia, os índios, sobretudo as índias, alvoroçavam-se. Os vizinhos também estavam convidados, ou seja, de outras tribos, e todos provariam da carne do oponente.
No ritual, homens, mulheres e crianças lembravam dos seus bravos e vingavam-se, simbolicamente, dos parentes mortos. Ou seja, aquele que foi capturado, ele era alvo da raiva e do sentido de justiça que eles se viam no direito pelos que morreram no combate, mesmo que a tribo tivesse vencido a guerra, né? Apesar de imobilizado por meio de cordas, a vítima não podia esquecer de seu ímpeto guerreiro, devendo enfrentar com bravura os inimigos, debatendo-se e prometendo que os seus logo vingariam sua morte. A carne era dividida entre músculos e entranhas. As partes duras eram moqueadas, socadas mesmo, para poder amaciar a carne, e consumidas pelos homens. As mulheres e as crianças indígenas ingeriam as partes internas em forma de mingau. A carne mesmo, só os homens que comiam. As crianças e as mulheres comiam as vísceras, a parte mole da pessoa por dentro, como se fosse um mingau. Tem ninguém jantando aí não, né? Com a colonização, esse rito foi paulatinamente abandonado, provocando, segundo Eduardo Viveiros de Castro, a perda da identidade tupinambá. É claro que aí, com o trabalho de catequização, de falar, gente, não faça não. Vamos parar com essa bobagem de comer carne humana. Aí que já iam falando, que iam falando de Deus, de Jesus, ensinamento, tal. O processo de catequização, isso ajudou também, porque como a catequização era feita com criança, muitas vezes o adulto já tem a cabeça feita, mas aí quando se trabalha a criança, você trabalha uma outra perspectiva, né? Como os europeus passaram a ocupar o lugar e as funções dos inimigos, alterou-se a lógica do ritual do canibalismo, faltando a reciprocidade antropofágica entre grupos, aspecto inerente ao sistema de vingança em que se inseriam esses rituais. Aí o Theodore de Braille, aquele mesmo ilustrador que eu mostrei da outra imagem, ilustrou imagem dos nativos americanos, americano não é Estados Unidos, não, da América, tá? Em banquetes antropofágicos com base na leitura de Hans Staden, um viajante prussiano. Prussiano, gente, é a atual Alemanha, tá? Porque a Prússia era o principal reino da Alemanha antes da unificação com Otto von Bismarck no século XIX. Mas conseguiu reverter a situação e sair vivo do seu cativeiro. Esse Braille, esse ilustrador, ele fez essas ilustrações, um detalhe que ele ilustrou tudo isso pelos relatos. Ele nunca veio ao Brasil, mas fez vários desenhos que representavam como é que era o ritual. Está aqui, tem a cabeça do inimigo aqui no centro, né, os indígenas tupinambás em volta, que tinham esse ato canibal lá, se servindo da cabeça do inimigo aqui, que está aqui ao centro. Bom, pessoal, então, aqui, só aqui para finalizar, o historiador Luiz Koshiba, de 1994, apresenta dados da estimativa da população indígena no Brasil, alertando sobre a controvérsia acerca do tema. Estudos apontam de 189 mil a 1 milhão de habitantes, sendo este último dado bastante aceito pelos historiadores da atualidade. A diminuição drástica no número e na distribuição dos povos indígenas, a partir do século XVI, é atribuída às guerras, à escravização e às mortes provocadas pela fome e pelas doenças. Então, gente, indígena no momento da colonização. Na próxima aula eu vou abordar outros aspectos da organização colonial, a divisão das terras, começou com capitania hereditária, governo geral, tá? Que eu devo fazer na segunda-feira que vem. Eu reservo as segundas e terças
para essas lives de aula didática. Eventualmente, quando houver oportunidade, eu faço diferente, porque eu separei esse canal só para explicar os diferentes canais, esse canal do Instagram, @aulasprofessorwellington, é específico para aulas que tem esse quadro aqui, leitura didática. Futuramente nós podemos criar outras modalidades. Tá? Por enquanto, eu estou fazendo sempre na segunda e terça, nesse horário de 22 horas. Eu tenho um outro canal no Instagram também, que é o @afrowellington, que eu trabalho outros temas gerais, de outras atuações que eu tenho, de militância social, de igreja, política partidária, e inclusive de história também, inclusive alguns voltados para a questão musical. Amanhã, quarta corrente do bem, eu vou entrevistar o Emerson Fernando Nogueira, que é um corretor imobiliário. Amanhã, às 22 horas, ele vai falar um pouquinho dessa questão de como que funcionam os programas habitacionais. Então, quem tiver interesse, eu vou estar fazendo lá a chamada, devo colocar aqui também, tá? Mas é no outro Instagram. Tudo que eu faço nos dois Instagrams, eu associo também com o meu canal do YouTube, Diálogo de História com o Professor Wellington, que eu peço que, por favor, quem puder, vai lá, se inscreva, porque eu só poderei, a minha intenção é futuramente fazer lives pelo YouTube, mas você tem que ter um determinado número de inscritos para o YouTube autorizar a fazer isso. Por enquanto, meu número ainda está baixo. Então, quem puder me dar uma força aí, ir lá e se inscrever no meu canal Diálogos de História com o Professor Wellington, eu agradeço de coração. Tá? Sempre na quinta-feira eu trabalho a ideia da nostalgia, porque criaram o termo aí, #TBT, que se refere à questão da quinta do retorno, né, a tradução, né, to back Thursday. Então eu sempre trabalho alguma coisa assim. Nessa quinta, como tem a rodada final do Campeonato Brasileiro, com todos os jogos às 9h30, eu ainda não sei como é que eu vou fazer, em qual horário eu devo anunciar, mas eu faço lá no outro Instagram também. Na sexta também, eu trabalho o Sextou, Historiou, Musicou, em que eu sempre, com convidado ou não, eu faço análise de letras de música, que embora eu tenha feito aqui também, mas eu faço lá de uma forma mais lúdica e tal, e voltada especificamente para aquela canção. No sábado eu tenho um tema que talvez seja interessante para vocês, que é o Sábado da Sabedoria, em que eu costumo chamar algum convidado para falar sobre um tema relacionado à ciência. No domingo eu edito um jornalzinho, o JW, e às vezes eu tenho um convidado para que eu chamo de Domingo Cultural, e tem também algumas reflexões e tal, a nível também religioso. Esse ano nós estamos trabalhando numa campanha da Fraternidade Ecumênica, Fraternidade e Diálogo, então a gente tem feito algumas discussões a respeito. Eu sempre vou, para quem puder me acompanhar, me seguir, eu sempre vou estar informando aí dessas ações que são comuns. E aqui a minha intenção é trabalhar com todos os estudantes e todas as pessoas interessadas em conversar, de me ouvir, falar de história, em que vocês podem interagir aí no chat, normalmente e tal. Bom, eu creio que muitos aqui devem estar como parte do Brasil, antenado aí, querer saber qual vai ser a porcentagem da Carol Conká. Então, vou deixar vocês curtirem essa curiosidade. Tá? É uma pena que o Brasil não se mobiliza para outras causas e outros que deveriam ser eliminados estão aí se perpetuando no poder. Né? Mas ela plantou o que colheu. Né? Espero que as pessoas não vejam isso como um ato de... Uma coisa é hostilizar uma atitude de uma pessoa, outra coisa é você ter ideias, incentivar a violência. Isso que não pode. Nós temos que ter uma postura fraterna, independente dos erros que as pessoas têm. Tá?
Então, com essa mensagem aí, e lembrando da cultura indígena como importante, como resgate da nossa história, pelo que ela foi nesse período do descobrimento ao longo da nossa história, como eles foram maltratados. Até hoje, conflitos de terras estão tomando as terras indígenas, mineradores estão lá na reserva Raposa do Sol, criando conflitos em que líderes indígenas estão aí sendo mortos, uma situação com o coronavírus também muito complicada, avançando em terras indígenas que estão desamparadas também pelos órgãos que deveriam estar protegendo essas tribos, e mesmo os indígenas que não estão em tribos e que estão aí fazendo parte dos milhões de pessoas empobrecidas, desempregadas, bem como todos os brasileiros aí que estão nessa situação. Queria, deixar aí para vocês uma reflexão. Tá? Um grande abraço para todo mundo e obrigado aí por estarem comigo prestigiando essa leitura didática de hoje. Tá? Um grande abraço e uma boa semana para todos e todas.